Hoje eu vou te mostrar como eu fiz 30% em uma operação que durou apenas 11 dias, usando duas ações que são honestamente uma porcaria, que a maioria dos investidores não devia passar nem perto, sem saber o que está fazendo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que não teve nenhuma mágica, nenhuma call quente, tip do momento, ou uma compra à espera de um milagre seguindo a diquinha de algum influenciador no Twitter. O que eu vou te mostrar aqui é um sistema, uma estratégia, algo baseado em matemática e lógica. E é por isso que eu tenho confiança em fazer esse tipo de operação, porque eu sei que as probabilidades, os números estão sempre a meu favor. E é isso, essa estrutura que me permite ter esse tipo de lucro, mesmo usando duas ações lixo, como você vai ver aqui nesse vídeo. E é esse sistema, essa questão menos emocional, mais racional, mais usando a matemática a nosso favor, que acaba faltando aí para a maioria dos investidores. Então, para começo de conversa, que ações que são essas, né? Deixa eu te mostrar aqui. Essa foi uma operação que eu fiz usando as ações da Magazine Luiza e da Casas Bahia. E aí o que acontece? Se a gente vem aqui pegar um gráfico de como estão essas ações, eu pego a Magazine Luiza, a famosa Magalu, e o que eu consigo ver aqui, ó? Nos últimos, vamos botar aqui um gráfico de 3 meses, a gente tem a Magalu caindo em torno de 8%. Beleza. E se a gente olha a Casas Bahia nesse mesmo período, nos últimos 3 meses, ela caiu 50%. Isso contando já com esse último movimento de alta bem forte aí que está subindo uns 20%. E onde eu quero chegar aqui? Essas são duas ações de empresas semelhantes, que teoricamente elas têm um comportamento de preço ao longo do tempo bastante semelhante. Se eu pego nesse mesmo gráfico, eu jogo aqui a Magalu para a gente comparar, olha o que eu consigo enxergar, né? Deixa eu mudar de cor aqui primeiro, que ficou terrível da gente enxergar, né? Então a Magalu vai ser o azul e a Casas Bahia, vamos botar aqui, vai ser o amarelo, né? Deixa eu mudar aqui a cor dela, vai ser o amarelo. Então pronto, Casas Bahia e Magalu. E aí beleza, agora fica mais fácil. Se eu jogo em 3 meses, eu tenho essa divergência entre as duas. Sei que meu gráfico tá meio colorido, mas deixa eu tirar isso aqui então, para ficar mais fácil de você enxergar também, ó. Tira todas essas linhas, tira essa daqui também. Então pronto, agora a gente tem Magalu e Casas Bahia. Eu vou tirar todos esses indicadores. E aí se eu jogo mais para perto, ó, o último um mês, olha o que acontece também. A Magazine estava caindo 3%, quase 4%, e a Casas Bahia, ó, se a gente olha aqui embaixo, ela estava caindo 28%, fora o movimento de hoje. Essa diferença chegou a ser maior, ó. A Magazine estava subindo 4% e a Casas Bahia caindo 28%. Então a gente estava com uma diferença entre as duas aqui, ó, de uns 30%. Não, caindo 26% aqui, estava com uma diferença de quase 30% entre as duas. Percebe como elas vinham mais ou menos parecidas? E aí aqui abriu essa boca de jacaré gigante, a Casas Bahia só derreteu e Magalu estava subindo um pouquinho, aqui num movimento mais normal, digamos assim. E qual que é a minha jogada aqui? Qual que é a minha estrutura? Qual foi a oportunidade que eu enxerguei? Eu gosto de trabalhar uma estratégia que eu chamo de trocas de ações. E qual que é a minha ideia aqui com essa estratégia de pares? Eu busco justamente esses pares que são de ações parecidas, ou às vezes até da mesma empresa, como você pode ver nessa listinha que eu tenho aqui do lado de alguns pares que eu gosto. E aí o que eu faço? Eu vou acompanhando esses pares de ações para quando eu enxergar divergências como essa, onde ações que deveriam andar mais ou menos iguais, aqui uma subiu bastante e aqui a outra caiu bastante. Então isso para mim é uma divergência. Só que, de acordo com os meus estudos e as minhas análises, essas divergências, quando a gente está falando de ações parecidas, elas não duram muito tempo. São divergências de preço de curto prazo. E qual que é o meu papel aqui? Eu encontro essas divergências e estruturo operações de pares para ganhar dinheiro quando essa divergência se fechar. Que é justamente o que a gente está vendo acontecer hoje. Olha o que acontece, a Magalu está mais ou menos igual aqui, né? Está numa linha reta, se a gente pega aqui, é mais ou menos. E olha a pancada que a Casas Bahia deu. Isso daqui para mim, eu poderia ganhar dinheiro também de outras maneiras. Porque o que acontece aqui? Quando eu encontro a divergência, o que eu faço? Eu compro a ação mais desvalorizada, vou até mudar de cor, eu compro essa ação que está aqui embaixo e entro vendido nessa ação que está aqui em cima. O meu objetivo é justamente encontrar essa convergência das duas, esse encontro dessas duas linhas. Nem precisa se encontrar, né? Só quero que elas andem nessa direção de fechar a boca de jacaré. E aí, isso pode acontecer ou porque a ação desvalorizada sobe, que é o que está acontecendo agora, eu já vou te mostrar os resultados dessa operação, e pode acontecer se essa ação caísse.
Aqui percebe que eu não dependo do mercado como um todo. Eu tô nem aí para onde a bolsa tá indo, tá subindo, tá caindo, tá de lado, tá de ponta cabeça. Eu só quero saber a relação entre essas duas ações, entre o meu par. Eu só quero que a Casas Bahia, que é a ação que eu estou comprado, tenha uma performance melhor do que a Magalu. Presta atenção nisso, porque muita gente vai falar, então a Casas Bahia tem que subir mais que a Magalu. Não necessariamente. Pensa que aqui, ó, bom que eu tenho essas coisas na minha canetinha. Eu posso ganhar dinheiro se acontecer o que está acontecendo agora, ó, Casas Bahia subiu mais do que a Magalu, ou eu posso ganhar dinheiro de outra maneira, a Casas Bahia cair menos do que a Magalu. Se isso acontecer, é tão bom quanto. Eu não tenho nenhuma preferência aqui. Eu ganho dinheiro nas duas maneiras. Ah, pode acontecer um cenário também de a Casas Bahia subir e a Magalu cair? Pode. Para mim, tanto faz qualquer um desses cenários. Eu ganho dinheiro nos três. É por isso que eu gosto tanto desse tipo de operação. Não tenho que acertar para onde que o mercado vai, fazer aqui os desenhos e análise fundamentalista. Não, eu faço uma análise estatística e um pouco de análise técnica que ajuda também a melhorar os resultados, para entender se eu acho que essa divergência de preço vai sumir, se as ações vão voltar para o seu comportamento médio histórico de andarem parecidas. E é justamente isso que está acontecendo. E aí aqui, qual que é o risco dessa minha operação? Esse negócio demorar para acontecer, que você vai ver, já vai entender, que isso nem é muito risco para mim, porque eu não uso dinheiro para essa operação, por incrível que pareça, né? É justamente por isso, mais um motivo de eu gostar tanto, é uma operação onde eu uso uma alavancagem inteligente, então o meu dinheiro, ele continua na renda fixa, me rendendo aí a belezura dos 15% ao ano, que a nossa renda fixa rende, a mais conservadora, Tesouro Selic, não precisa inventar moda, a renda fixa é para te dar segurança. E eu uso esse mesmo dinheiro como garantia, como colateral para eu montar esse tipo de operação. E aí, o resultado desse negócio é isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar a minha planilha, eu te mostro no Profit também pra você ver que não... Ó, o Excel aceita tudo, beleza, mas vou te mostrar no Profit que vai ficar mais claro. Então tem algumas operações que estão em aberto ainda, essas que estão em vermelhinho, ó. Se a gente olha nessa coluna de saída, elas estão em aberto ainda. E tá tudo bem, ó. Tá aberto há quase um mês, tá aqui há 17 dias, não me preocupa isso, tá? Se você ver, ó, o histórico tá bem interessante aí nos últimos 2 meses, que foi quando eu voltei a fazer essas operações, né? Tava com coisas mais lá fora e tal, investindo na empresa, mas depois que eu voltei mais forte aqui para as operações, pô, tá bem legal. Não preciso colocar muito dinheiro, na verdade esse dinheiro tá sempre na renda fixa, o que sai ou entra efetivamente na minha conta é isso daqui, ó, entrou ou saiu. Se você perceber, tem vários valores que são positivos, ou seja, entra dinheiro na minha conta nesse tipo de operação. Se você já é um pouco mais safo de mercado, isso aqui é mais ou menos a lógica de quando você faz uma venda de opção, que já entra dinheiro na sua conta na montagem da operação. Aqui acontece bem parecido e tem algumas que sai dinheiro da minha conta. Mas isso aqui é só fluxo de caixa, tá? O que eu preciso ter de grana na renda fixa ou em outros ativos, aqui pode ser ativos de bolsa, como fundos imobiliários, ETFs, ações, qualquer um desses ativos que te gera garantia em uma corretora. Então você só precisa desse dinheiro que está investido, está rendendo, e você vem aqui e pluga nesse dinheiro, nesse mesmo capital, o que eu chamo de uma operação de renda ativa. Você tem a renda passiva da tua renda fixa, dos teus dividendos, tuas ações, fundos imobiliários, qualquer coisa que você gosta de investir, e aí você junta uma renda ativa, que é justamente aqui a operação de trocas, por exemplo. E aí você consegue ter esse tipo de resultado. Em algumas trocas mais conservadoras, vai dar pouquinho. Daqui deu 0,29 em 4 dias, mas pô, 0,29 em 4 dias, se você faz isso em um mês, já dá uns 2, 3% extra. Tem algumas operações, ó, 9,70 em 3 dias, 14,95 dias, 6% em 6 dias. Daqui deu menos, 1,38 em 3 dias, 1% em 9 dias. Isso daqui eu já estou descontando as taxas, tá? Gustavo, vai operar vendido, vai pagar a taxa de aluguel, já tá tudo descontado aqui, tá? Só tem que descontar o imposto de renda. Que aí, se você vier chorar por causa de pagar imposto de renda, me desculpa, mas você não entendeu o jogo do dinheiro ainda, né? Imposto de renda você paga aqui na bolsa quando você tem lucro. Se você tá tendo lucro, não faz mal você pagar imposto, né? Acho que essa deveria ser a lógica, mas tá tudo bem. Então aqui, se você pegar só esses últimos 2 meses, ó, a partir daqui, aqui maio eu não fiz praticamente nada, então abril eu tava fazendo alguma coisinha, junho eu voltei com um pouco mais de força aqui. Então se a gente pega aqui, ó, só desde junho que eu ou encerrei ou está aberto, isso usando um capital que começou em 142 mil, né? Eu já vou te mostrar aqui. Então só somando esses resultados, esse último aqui não é meu, é de uma pessoa que faz parte da minha consultoria. Então 14.320 reais, ou seja, 10% aí em 2 meses, em cima desse capital. Acho que tá bom, né? Fora que esse dinheiro, ó, se você ver, retorno da renda fixa, 15% ao ano, 1,17 ao mês, só a renda fixa já me paga aí, vai,
Vamos tirar o IR, né? As pessoas gostam de teimar do IR. Vou botar aqui 20%. Tá bom, tá me dando... Pera aí, errei. 80 aqui. 80%, R$ 1.300 só de renda fixa por mês. E botei mais 14 mil de trocas de renda ativa. Tá bom, né? Tá me dando aí na base de 6%, né? Se eu somar com a renda fixa, ao mês, com dinheiro aqui, ó, quietinho. Deixa eu te mostrar aqui no Profit. Posição é de FTS 11, que é a minha renda fixa, né? Tesouro Selic, CTF. Então aqui tá 148, que eu já peguei os lucros que eu fui tendo e eu vou juntando na renda fixa para fazer a bola de neve, né? Essa é só a parte que tá aqui no Brasil, isso dá para fazer também na Bolsa Americana, dá para fazer em cripto, mas hoje vamos só falar de Bolsa Brasil. Então esse dinheiro me rende aí esses 1.300 líquido por mês e eu junto essas operações, ó, se você ver, só hoje minha carteira tá subindo aí R$ 5.000, justamente, principalmente por conta dessa operação ó, de Casas Bahia com Magalu. Ah, mas a maioria é de uma ação só. Sim, tudo bem, não é um problema, tá? Por isso que a gente faz várias operações. E para quem pode pensar, ah, mas é muito arriscado, então, para dar 30% em um mês. Na verdade, 11 dias, né? Foi uma maravilha. Não é, né? Porque essa operação, a gente está sempre neutro direcionalmente no mercado. Tanto faz se a bolsa explodir, se a bolsa derreter. Eu estou sempre apenas preocupado com o meu par de ações. Nesse caso aqui, ó, eu já fechei a maioria da posição de Casas Bahia e Magalu e estou com uma parte aberta ainda. Porque ainda não chegou no alvo inicial que eu tinha. Estou com um alvo aqui de 2,36, que se o meu lucro máximo nessa operação, se bater esse alvo, vai ser algo como 3.800. Muito provável até que eu zere isso hoje ou amanhã. Falta pouca coisa, aqui já andou demais. E é questão de eficiência de capital, né? O dinheiro que eu tiro daqui já vai ser usado em outra operação. E isso daqui, tudo automatizado. Pego o meu robozinho, ó. Talvez você já conheça o PNT. Então hoje ele até já executou essa parte. E tem um monte de pares aqui, ó, tudo já esperando para ser executado quando o mercado vier a dar essa oportunidade, porque eu faço essa análise antes. E eu compartilho justamente todas essas entradas com a minha comunidade, né, que é o Motor Renda Dupla. Então eu compartilho semanalmente essas operações aqui e a galera vai também montando as suas próprias, vai trocando figurinha aqui e a gente vai ganhando dinheiro junto, né? Essa é a ideia de ter uma comunidade aqui, não é só eu ganhar dinheiro, é a gente conseguir espalhar prosperidade para as outras pessoas, porque afinal de contas a gente sabe que o brasileiro precisa um pouquinho, né? E aí tem gente que pode estar se preocupando, pô, mas e se for pro lado errado, né? Como que você perde nessa operação? Já vou te mostrar. Deixa eu te pegar aqui, ó. Primeiro só te mostrar o relatório de performance só dessa operação, né? Então só Magazine e Casas Bahia, abriu lá dia 26/6, tá me dando R$ 8.000, né? Já fechei aí mais ou menos metade, um pouco mais da metade. Se a gente pegar aqui, ó, tinha 11 mil Casas Bahia, vendi agora 6, tinha 4.200 vendido Magalu, comprei 2.500. Então um pouco mais da metade. Nesse caso, o que aconteceu é que eu estou ganhando nas duas pontas. Então se você percebe, a Casas Bahia eu comprei a 308, estou vendendo a 360. E a Magalu eu entrei vendido a 9,54, estou agora recomprando a 9,08. Então aconteceu aquele negócio, né? Se a gente voltar para esse gráfico aqui, eu entrei no dia 26. Dia 26 foi mais ou menos aqui. Tô ganhando um pouquinho na Magalu e tô ganhando bastante aqui na Casas Bahia, tá? E aí qual que é a análise que a gente faz aqui? Pô, é um pouco de análise gráfica, com essas linhas amarelas, suporte e resistência, talvez você já entenda um pouquinho sobre, mas é principalmente com essas linhas coloridas que entra a minha análise estatística. Então, se a gente olha dia 26, ó, dia 26 foi esta barrinha aqui. Eu entrei a primeira aqui, entrei a segunda quando subiu mais e tô saindo agora um pouco aqui. Vou sair mais um pouco quando voltar aqui para baixo, né? Isso dá para fazer em vários pares. E aonde que tá a minha gestão de risco? Você tá vendo aqui, né? Eu tenho 142, tinha, né? Tá, agora tá quase 150 de margem de garantia, né? De renda fixa disponível para margem. Olha quanto eu tô usando nessa operação de Magalu Casas Bahia. Comecei com 9.400, depois mais 11, total de 20.500. Então, hoje, essa operação estava me consumindo aí 15% da minha margem total, um pouco menos. Para mim, isso aqui é muito, muito tranquilo. Essa é a minha gestão de risco, né? Esse é o meu apetite. Você pode ser ainda... Isso que eu já me considero meio cagão, meio conservador. Você pode ser ainda mais conservador e falar assim, Gustavo, e se eu botasse só 5% do meu capital aí? Beleza. A gente ia pegar isso daqui, se eu fosse botar 5%, ia dividir por 3. Beleza. Se eu dividisse tudo isso aqui por 3, então eu ia estar arriscando 5%. Não, aí eu ia ter que dividir este aqui por 3, né? Ia estar arriscando aí R$ 7.000 de margem, que eu não tenho como perder toda essa margem, né? Até pelo design aqui da minha operação. E ia ter ganho aí, dividido por 3, R$ 2.300. A porcentagem não muda, né?
Pô, R$ 2.300 arriscando 6.800, eu acho que é um bom negócio, né? Porque qual que é o meu pior cenário aqui? Pô, essa relação que é estatisticamente validada, de acordo com algumas análises que eu faço, ela continuar piorando. Continuar piorando. Isso pode acontecer. Tem algum tipo de stop, alguma coisa? Eu não gosto. Tem gente que prefere trabalhar com stop aqui em cima. Eu não sou muito fã desse tipo de estratégia. Como é um tipo de operação estatisticamente validado, como o nosso objetivo é o retorno à média, isso aqui é quando sai muito da média, né? A média é esse banco. Quando desvia muito da média, eu aposto que vai voltar para a média. Desvia muito da média, eu aposto que vai voltar para a média. Mas pode acontecer. Opa, pulei a região que eu queria mostrar. Pode acontecer isso aqui, ó. Sai muito da média, meio que tentou voltar em direção à média, mas não chegou à média. Por isso que aí você precisa ter um pouco de estratégia, um pouco de jogo de cintura, de entender o que está acontecendo aqui. Porque se você pegar esse par específico, só essa operação daqui até aqui, ó, já me deu 30%. Daqui até aqui, mais 20%. Daqui até aqui, 20%. Então, não necessariamente você precisa seguir o gráfico aqui, exatamente como ele está te mostrando. Daí que vem o jogo de cintura, daí que vem um pouco da experiência que entra em jogo, para você entender o que está acontecendo, entender se é um momento bom ou não de você entrar na operação, se é um momento bom ou não, de você sair antecipado, de você botar um pouquinho mais, de você entender essa gestão de risco para saber quanto que você pode botar de capital na operação para conseguir que as probabilidades façam sentido e você ter uma planilha como essa. Tem um outro vermelhinho? Tem, mas aqui, por exemplo, ó, é uma operação só, né? Da BRF com JBS, acabou saindo no lucro. Essa daqui também, Elet com Elet. Aqui, opa, Eletrobras, não, essa saiu no lucro. Qual outro prejuízo? Aqui em cima, ó, Elet saiu no prejuízo, essa daqui, Bova com Ambev, saiu no lucro. Tem uma outra, vai dar um prejuizinho, eventualmente, dependendo de como você desenha a operação. Mas o que importa é você não olhar unicamente para uma operação, né? Assim que você é lucrativo no longo prazo, nessas operações mais curtas, mais de trade mesmo no mercado. Quando você pega e ao invés de olhar para uma operação específica, putz, essa aqui está me dando prejuízo, é você olhar para o conjunto do negócio. E aí você vê que só em junho e julho, nesses últimos 2 meses, estamos fazendo aí agora passou dos R$ 15.000, com um capital de 142, que começou em 142, agora já está em 148, e aí você vai fazendo a bola de neve crescer cada vez mais rápido, né? Esse é o jogo do dinheiro, esse é o jogo dos investimentos. Você conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar da maneira mais eficiente para você, e assim você consegue crescer patrimônio muito mais acelerado, né? Não precisa esperar os 30, 40 anos que te vendem por aí. Fechou? Se a estratégia faz sentido para você, se quer aprender comigo, quer fazer parte da comunidade, ter acesso às minhas ordens toda semana, para você só copiar e colar, se for o caso, né? Se não quiser ter muito trabalho definindo as suas próprias entradas, os seus próprios pares, vou deixar aqui embaixo um linkzinho aqui na descrição te mostrando como funciona o motor renda dupla, que é essa nossa comunidade, e o que você deve fazer caso você queira vir fazer parte do nosso time e começar a fazer o seu dinheiro trabalhar em 2 lugares, né? Eventualmente você já está trabalhando na renda fixa, nas ações, fundos imobiliários, no capital mais de longo prazo, da renda passiva, só que esse dinheiro não precisa ficar estacionado ali, quietinho, né? Trabalhando meia boca. Aquele CLT que enrola muito no cafezinho, né? É o seu dinheiro hoje. Aqui a gente quer começar a colocar ele para trabalhar de verdade, em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não precisa vender o que você já tem. Seu dinheiro pode continuar lá, com a estratégia que você gosta, sei lá, qual que é a sua estratégia hoje, seu holder e tal, não sei o que. Beleza, mantenha lá. Mas use esse mesmo capital, bota ele para trabalhar aqui ativamente. Junta renda passiva com renda ativa. Esse é o DNA, essa é a fundação, é a base da estratégia do motor renda dupla. Daí que veio o nome, inclusive. Né? Então, se isso faz sentido para você, te aguardo aqui dentro do motor, você vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Eu te vejo no próximo vídeo.